Bom dia a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. A gente vai só dar uns 2, 3 minutos para todos se conectarem e já começamos. Bom dia, Reginaldo. Ótimo, o pessoal está entrando. Mais uns 2 minutos a gente já começa. Bom dia, Edson, Ronaldo, Dirceu, Rodrigo. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Thomas. Está participando pela primeira vez, seja bem-vindo. Hoje acho que a gente tem bastante gente que está participando pela primeira vez. Então o número está aumentando ainda, mas para a gente não sair muito da nossa programação, então já vou começar. Vamos lá. Então sejam bem-vindos a todos pelo nosso evento, mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Então esse é o segundo evento da nossa iniciativa Arracar Tendências de Engenharia, Manutenção e Facilities de 2021. Então essa iniciativa existe há bastante tempo na Câmara e desde 2019, com a coordenação do Denis, a gente reformulou bastante a iniciativa e tem dado continuidade a ela durante a pandemia. Então hoje a gente vai falar sobre IoT e digitalização em manutenção. Então a gente está aqui com 3 convidados muito especiais para falar sobre esse tema com vocês. Antes de eu passar a palavra, então, para o Denis, vou passar algumas instruções em relação ao Zoom. Tá? Então, durante todo o evento, fiquem à vontade para enviar as perguntas que vocês tenham no ícone do Q&A. Então, ele fica aqui na barra de ferramentas do Zoom, na parte de baixo da tela de vocês. São os 2 balões aqui. Então, fiquem à vontade para enviar as perguntas ao longo do evento, que a gente vai responder tudo ou ao final do evento, ou se for necessário, se for pertinente, a gente vai já incluindo durante a discussão, tá? Além disso, se tiverem qualquer problema com áudio, imagem, algo não estiver funcionando ao longo do evento, avisem, por favor, no chat, que a gente para e resolve o problema antes de continuar. E também, ao final do evento, a gente vai lançar uma pesquisa de satisfação, que são 3 perguntas bem rápidas, para a gente saber o que vocês acharam do evento, que a gente está sempre buscando melhorar então, a qualidade das iniciativas para vocês. Então, não vou me estender mais. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos. Denis, a palavra é sua. Bom, pessoal, olá, bom dia a todos. Estamos mais uma vez aí nos encontrando com o nosso grupo aí de intercâmbio de experiência na nossa área de engenharia, manutenção e facilities. Como alguns que participaram da última evento, a gente fala um pouquinho mais na área de facilities. Hoje a pauta vai estar um pouquinho mais falando na parte de manutenção, dando voz um pouquinho para cada um dos grupos aí que pertence a esse time que vem trocando informação e experiência aí já há alguns anos, né? Estamos ajustando o formato do evento, infelizmente a gente ainda está saindo da situação da pandemia, a gente tem ainda restrições de poder se reunir como a gente começou lá no início dos nossos trabalhos aí junto com a Câmara, né? Infelizmente a gente ainda não pode seguir com aquela abordagem das visitas nos locais, então a gente continua aí com o setup do webinar, mudamos um pouquinho como que a gente fez no ano passado, só com os painéis. Esse ano a gente vai seguir com o painel um pouquinho reduzido, até mesmo com os painelistas. Mais uma vez agradecer ao pessoal que vai estar participando, a gente vai apresentar um pouquinho deles aí antes de começar o painel,
Mas antes disso, a gente começa mais uma vez trazendo uma pessoa que está vivenciando o assunto, uma pessoa que está inserida no mercado tratando desse tema. E aí foi quando a gente começou a preparar a pauta para esse evento de hoje. A pessoa que a gente encontrou foi o Igor, a gente conversou com ele, o Igor da Traction, é um cara que está totalmente inserido nesse assunto de IoT e digitalização para a área de manutenção. Hoje ele está responsável em tocar uma empresa que está muito voltada nesse trabalho, uma startup que vem crescendo significativamente com relação à solução que eles têm oferecendo hoje, mas a gente não vai falar muito da Traction, a gente vai falar um pouco do Igor, do como ele se inseriu no mercado, como ele identificou essa oportunidade, e a gente que está na área de manutenção sabe que tem muita coisa que, de uma forma ou de outra, a manutenção lá não é bem vista, não é vista com essas oportunidades também, e o Igor identificou esse nicho e tem aproveitado desse nicho para a gente, né? Então, hoje a ideia diretamente da Polônia, né? Acho que estou descobrindo essa semana que o Igor não está nem no Brasil, está na Polônia essa semana, mas ele lá da Polônia vai falar um pouquinho, contar a história dele, como ele acabou se inserindo, encontrando esse nicho no mercado, e o que a IoT e a parte de digitalização tem a nos oferecer na nossa área de manutenção, tá? Então, sem se enrolar muito mais, queria passar a bola para o Igor falar um pouquinho dele, contar um pouquinho do histórico dele aí, e falar um pouquinho para a gente de toda essa tecnologia que a gente tem hoje de oportunidade para a nossa área de manutenção. Tá ok? Obrigado a todos, espero que possam aproveitar. O material aí foi trabalhado e preparado e com muito carinho para todo mundo poder aproveitar essa horinha que a gente vai trocar experiências mais uma vez, tá bom? Um abraço a todos, com você agora, Igor. É isso aí. Obrigado, Denis, obrigado pelo convite. Deu para ver que a voz melhorou, né, da gripe que você tava. Tá melhorando, Usou tá bastante melhorando. gengibre aí. E própolis para salvar show. aqui a garganta. Muito show. Bom, antes de começar a falar um pouquinho da nossa trajetória, explicar um pouco, acredito que nem todos que estão aqui presentes sabem do que a Traction se trata, né? Eu queria interagir um pouco no chat aqui com vocês agora, se vocês puderem mandar quais cargos hoje vocês desempenham na indústria. Então, manda seu cargo no nosso chat geral aqui, para eu dar uma olhada, né? Se é um gestor de manutenção, se é de alguma outra área de produção, qualidade, engenharia. O Thomas já mandou aqui gerente de manutenção industrial, excelente. Eu conheço mais de manutenção, né? Os outros pontos eu vou ficar boiando um pouquinho. Gerente de facilities, muito bom. Muito legal, gente. Supervisor de manutenção, coordenador. Bom, legal. Vai mandando aí, daqui a pouco eu já dou uma olhada. Técnico aqui de automação, excelente. Bom, a nossa trajetória da Traction começou há quase 3 anos. Tá? Antes disso, acho que vale um pouquinho falar quem que é o Igor, né? Eu fiz engenharia de computação na Universidade de São Paulo, depois mudei para a Universidade da Califórnia, em Berkeley, e acabei não finalizando lá. A gente já vai contar um pouquinho mais do que levou a largar a faculdade no meio do caminho. Eu conheci o Gabriel, que é o principal cofundador junto comigo, o Gabriel Lameirinhas, em 2015. A gente se mudou para o mesmo apartamento, bem aquelas histórias de Facebook nos dias iniciais, né? No mesmo apartamento, vamos fazer uma startup de sucesso, que foi uma que faliu, inclusive, né? Que foi uma na área da saúde. Então a gente mudou para esse mesmo apartamento em 2015 e começou a fazer uma startup de predição de doenças crônicas. Lá que a gente começou a gostar bastante dessa parte de predizer coisas, né? E ficamos por quase 4, 5 anos desenvolvendo isso, recebemos investimento, mas não foi para frente, tá? A gente é bem focado na solução, né? E acabou esquecendo de focar um pouco na parte de vendas e marketing. Erro comum de quem está começando no mercado, né? Isso aqui é só fazer a melhor tecnologia, esquece de distribuir, né? Então, a gente corrigiu isso na Traction, né? E essa trajetória ela vem de muito cedo, assim. O meu pai, ele foi coordenador de manutenção, ele trabalha em manutenção ainda, tá? E a vida dele sempre foi muito fodida, né? Essa aqui é a verdade, assim. Quando ele começou no setor de papel e celulose, ele sempre chegava muito tarde. Acho que lembro que eu estava no colegial, eu chegava muito tarde em casa, 4 da manhã. Isso aí foi por anos, assim. Quase mal interagia com ele porque ele trabalhava em manutenção, né? E odiava os sistemas que ele utilizava na época, né? Não gostava do SAP também. Eu acho que assim,
ninguém gosta do SAP, né? O SAP ele é importante, ele é muito bom, mas é difícil achar alguém que gosta, né? Ele está ali para você fazer as coisas do seu dia a dia, e é muito mais importante para a diretoria consolidar esses dados com as outras áreas no final do dia. Não foi pensado para manutenção, né? A verdade é essa, não foi uma solução pensada para a realidade de manutenção, né? E a maioria das soluções não foram, né? A maioria das soluções foram pensadas justamente para a diretoria, eu quero ver esse número aqui, né? E não importa como o técnico, o supervisor, o gerente, se vira aí, para dar resultado, né? Se vira aí que tem que dar resultado, mas não oferecem as ferramentas adequadas para isso. Ontem nós tivemos, inclusive, foi o contrário, né, Denis? Ontem foi um webinar contigo lá na Traction, né? E falando um pouco dessa parte de indústria 4.0, e às vezes a gente pensa que tem que começar modernizando tudo, e tem as fases justamente que você está na indústria 4.0, mas um pouco versus nada é sempre melhor do que não ter nada, né? Então, assim, é uma cultura muito grande aqui dentro da Traction e que eu tento passar para as indústrias. Aí não tem nada a ver com solução, tem muito mais a ver com o seguinte, você pode listar 30 coisas que você tem que fazer, né, para melhorar a sua planta, ou você pode fazer a primeira que está na sua cabeça, né? Começa, cara. Faz a primeira que está na sua cabeça, né? Não importa se você não tem um mapa, um roadmap, uma coisa de para onde que a área está indo, cara. Começa, dá a primeira abraçada, né? Você deu a primeira abraçada, você vai lembrar de dar a segunda. Aí você deu a segunda, você vai entender, a terceira é essa, a quarta é essa. Eu brinco um pouco aqui dentro quando eu contrato nossos funcionários, né? Hoje a nossa equipe tem 50 pessoas, tá? E quando a pessoa fica uma semana na empresa e me traz uma lista de 30 melhorias, eu falo, cara, você perdeu uma semana, né? Você poderia ter feito a primeira que você já entrou na empresa, já sabia qual era a primeira coisa que você poderia ter feito, né? Você já poderia ter executado ela. Hoje a gente ia ter 29 melhorias ao invés de 30 ainda na sua lista, né? Então, fiquem muito, muito ligados com esse aspecto, né? Isso eu acho que para a vida mesmo, assim, que a gente às vezes tenta colocar as coisas dentro de uma metodologia, empacotar, deixar tudo certo. Cara, faz a primeira, faz a segunda, né? Às vezes o instinto de quem está na planta é muito melhor de qualquer input externo que a gente possa dar, né? Segue esse instinto, para quem está gerente e diretor aqui assistindo, né? Dê essa oportunidade da autonomia para os seus funcionários, né? Acho que é muito importante. Eles são uma fonte de conhecimento enorme. Dê essa oportunidade da autonomia para eles, porque a gente está vendo aí que cada vez mais as soluções de 4.0 têm um ROI assim absurdo, cara. 3 meses, 4 meses, né? Não dá nem para considerar como custo algumas vezes. Assim, o ROI ele é muito prático, ele é muito óbvio, né? E eu acho que manutenção é isso. A gente escolheu começar a atuar em manutenção justamente porque manutenção era muito óbvio, né? Você tem um trabalho de continuar mantendo essa máquina rodando, né? Às vezes produção, com todo respeito aí o pessoal da produção, agora o Denis é plant manager, né? A produção, cara, esse negócio de Green Sigma e Six Belt, o negócio começa a ficar mais obtuso, né? Porque produção você tem que melhorar o KPI ali em 0,001%, isso aqui 1% e tal, e é bem relativo. Manutenção é o seguinte, cara, a gente deixou rodando e tá sucesso, né? Se você deixou rodando, a empresa não vai lembrar que você existe. A manutenção é ser tão bom que a produção não lembra que manutenção existe, né? E isso eu gosto muito. Manutenção é muito atemporal. Você vê que a produção ela tende a ser modernizada, né? Essa pessoa tende a ser substituída às vezes por um robô e tal. Essa linha ela vai ser modernizada. Manutenção, a primeira revolução industrial, a segunda tinha um técnico lá apertando parafuso. Hoje tem esse mesmo técnico apertando parafuso, porque se você pensar a dificuldade de você construir um robô, apertador de parafuso, que inspeciona a máquina, cara, isso é coisa para 100 anos, né? Substituir uma linha de produção, robotizar, é muito fácil. Agora, a manutenção é muito atemporal. Manutenção é uma disciplina, né? Os motores não mudaram muito de lá para cá, né? E continuam sendo a base que a indústria roda, né? Os ativos rotativos são a base em que a gente recebe a comida hoje, a roupa que a gente veste, o pneu do carro. Então, isso é a base, cara. E a base não mudou muito, né? Então, e manutenção é muito legal. Você pode pular de vertical para vertical. Cara, cansei de trabalhar em papel celulose, vou trabalhar em facility de aeroporto. Você pode fazer, bicho. É o mesmo motor lá, né? O mesmo compressor. Só um tá empurrando celulose, o outro tá empurrando água, enfim. E aí eu queria passar aqui, antes da gente dar um kick-off, passar 2 vídeos para vocês. Um falando um pouco mais
justamente quem é o Igor e quem é o Gabriel, né, para vocês entenderem o porquê que a gente começou a empresa. A gente fala um pouquinho disso. E o outro é falando um pouco da nossa solução, de fato, daí o que a Traction faz. Né? Eu vou compartilhar a tela aqui com áudio e vocês me falam se vocês estão escutando o áudio também. Né? Eu já coloquei aqui. Vamos lá. Vou pegar esse primeiro vídeo. Esse é um documentário, é um trecho de um documentário que a Fundação Estudar fez com a gente. A Fundação Estudar, acho que, não sei se vocês conhecem, é a maior do Brasil, estudantil, né? Tem 450 mil afiliados lá. Eu vou passar aqui para vocês vão estar com áudio, tá? Muita gente pensa que eu larguei... Tá com áudio? Tá sim, tudo certo. Beleza, então eu vou voltar pro início aqui. Muita gente pensa que eu larguei porque a Traction já estava dando certo e já estava engrenando, mas na verdade quando eu larguei a faculdade não tinha nada definido ainda, era uma completa incerteza. A única certeza que eu tinha é que eu queria construir um negócio com o Gabriel. Todos os riscos que a gente tomou foi porque a gente tinha certeza de que a gente tinha a capacidade técnica e a capacidade de execução de fazer qualquer coisa juntos. A gente só gastou bastante tempo decidindo o que seria essa coisa, que foi a Traction. E a indústria é um setor que a gente olhou e falou, só tem monopólio atuando nisso e oferecendo serviços ruins para as pessoas que trabalham lá. E um exemplo disso são os nossos próprios pais, que trabalhavam em indústria a vida toda, em manutenção, e sempre reclamavam dos sistemas que eles utilizavam, desses monopólios. Uma das coisas que foi uma sacada muito importante para a gente foi perceber que a gente precisava focar numa persona, em alguém que tinha uma dor muito óbvia. A gente chegou a passar pelo lado de processos, pelo lado de produção e etc., mas quando a gente ligou a história dos nossos pais com manutenção, que trabalharam a vida inteira sofrendo com quebra repentina de máquina, com o fato de que tem uma persona e um mercado muito grande que sofre na indústria com um problema muito óbvio, que é a quebra de máquinas, a gente não teve dúvida de que esse era o problema. Então a gente começou a estressar, criou o MVP, o primeiro sensor durou a bateria um dia, mas a gente levou lá e instalou e colocou na máquina e conseguiu provar para os caras que a gente estava fazendo diagnóstico. Então, foi uma luta de mostrar que a gente conseguia trazer tecnologia rápida, de implementação rápida, que a gente vende rápido, que a gente escala rápido, focando muito claro numa dor muito óbvia dentro da indústria. Eu acho que um ponto aqui a ser ressaltado, né, quando a gente fala persona, porque quando tem as empresas que estão nascendo e outras startups, é muito comum ter um erro de tentar fazer tudo, né? O que você faz? Cara, eu faço inteligência artificial. Né? E a maioria das soluções que falam que tem inteligência artificial não tem um pingo de inteligência artificial, né? A gente sabe, cara, não dá para você abraçar todos os mundos, né? A gente teve que falar muito não, a gente ainda fala muito não hoje para outras áreas que chegam e, você pode, cara, modifica isso aqui, faz aquilo outro, eu não sou manutenção, mas eu sou qualidade, mas está mais ou menos parecido. Eu falo, cara, não é parecido e a gente não vai trabalhar com você. Se eu trabalhar com você agora, eu vou desviar o foco da empresa, de 5% da empresa, 2% da empresa, para resolver um problema que não é o problema que eu sei que é o maior problema de todos, né? Que está inserido dentro da manutenção, tá? Então, doeu, né? Ter que falar muito não. E eu falo isso sem vergonha nenhuma, assim, a gente rompeu contratos com indústrias papeleiras num tempo, assim, que a gente viu que, cara, olha, isso também é uma outra coisa, né? Que às vezes você vai desenvolvendo a sua solução com o dinheiro do cliente, só que às vezes você pega um cliente que está levando a sua solução para o lugar errado. Você sabe que os outros 99, 100, 200 clientes que você tem na carteira, não é isso que eles precisam, né? Você está fazendo uma modificação que às vezes vai até atrapalhar os clientes que você possui, né? Então, às vezes tem que romper, tem que falar, cara, eu acho que a gente não é o fornecedor ideal para vocês nesse momento, né? E isso custa, né? A gente também no começo teve que vender o carro, eu vendi meu carro, ele vendeu o carro dele, que era um Honda Fit 2008 e um Ford Fiesta 2015. Foi a primeira injeção de capital na empresa, foi R$100 mil que a gente colocou juntos. E hoje a nossa última rodada de investimento foi 20 milhões de um fundo americano. Isso a gente também observou, cara. É legal o que a gente está fazendo, mas o investidor brasileiro ainda não está preparado, né? Isso é uma coisa que a gente tem importado muito de fora. Então, você falar que a gente está pau a pau com solução americana, com solução alemã, né, e está fazendo aqui,
investidor brasileiro ainda assusta, mas o mais engraçado é que um americano não. O americano, cara, fala, cara, incrível, entendi, faz total sentido, vou investir, né? Então hoje a maior parte do nosso quadro de sócios são americanos já na empresa, né? E aí eu vou passar um pouquinho aqui um último vídeo aqui só do que é a solução de fato, né? A gente fala um pouquinho disso e eu encerro a minha fala aqui para não pegar todo o tempo, né, Denis? Passar esse último vídeo aqui então. Industry is constantly moving. Rotational assets are part of the daily lives of the maintenance managers. When a critical asset fails, an entire production line stops, leading to downtime and profit loss. So how do we avoid those failures from actually happening? Every second, the Traction platform is collecting data from thousands of assets and using them to identify anomalies. Just like Shazam, our platform quickly identifies what song the machine is producing and warns about mechanical failures right when their first signs appear, giving you the exact prescription to fix it. Here's how. We ship you our sensor, easy to glue on as a Band-Aid. We start capturing the vibration and temperature's DNA. We will connect to a mobile carrier so you don't need to talk with your IT department or use any industrial Wi-Fi. We got you covered. It will be online within minutes. Traction learns how your machine works and is able to predict failures up to 95% assertiveness in any rotational machine. Because of its powerful online monitoring, the built-in technology also collects how many hours your machine has worked and the energy it consumed. Our data science models have a deep understanding of machine failures and unparalleled equipment experience. So what helps the pumps at a paper factory run more efficiently can also help the same pump in a beverage factory do the same. Because learning from one engine will lead to insights into others, you can predict and prevent failures of any type. Join Traction and take your maintenance to the next level. E aí, para finalizar um pouquinho, né, a fala, nós fomos apelidados de Shazam da indústria, justamente por como a gente decidiu fazer a tecnologia, mas por trás não tem nada de bonito, né? Muito difícil. Você precisa colidir dados de máquinas que não são só da sua planta, né? Então, essa é uma outra coisa que a gente desmistificou, né? De que dados sensíveis são dados que são seus, mas dado de espectro de vibração do seu motor de 40 cavalos vai colidir com o motor de uma outra planta de 40 cavalos, né? E isso ajuda todo o ecossistema a tornar a solução mais assertiva, né? Porque a solução ela aprende com tentativa e erro, né? E toda a parte de análise espectral com redes neurais. Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, mas acho que não, né? Vai ser conversa técnica, mas você precisa desmistificar isso, né? O dado estando na sua planta, ele não só não está te ajudando, né? Como não está ajudando todo o ecossistema para tornar a solução mais assertiva, né? Então a gente pensou que a gente ia enfrentar algumas objeções do tipo a indústria falar, o dado tem que ser meu, não sei o quê, mas quando a gente explica o conceito, né? Essa objeção ela não aparece, né? Então, uma outra coisa que a gente notou também é que a maioria das soluções externas e de fora do Brasil usam Wi-Fi, né? Quando a gente queria fazer com Wi-Fi, a gente foi lá para a Imperatriz do Maranhão, Camanducaia, e falou, cara, não tem Wi-Fi aqui nem na sala do diretor, bicho. Se a gente for depender de Wi-Fi, cara, né, a Traction vai morrer e vai ter que nascer depois em 2024. Então, assim, é muito importante abrasileirar a solução, né, do jeito certo, porque se a gente não tivesse feito isso, né, eu não conseguiria enviar um desses carinhas aqui para você e você colar e tudo funcionar sem nenhuma ajuda nossa, né? Justamente porque cada um deles tem um nano SIM card embutido, né, e conecta com 2G, 2.5G, 3G, 4G, tá? Diretamente para enviar esse dado. É mais custoso para manter mensalmente? Mas quão custoso é você setar uma infraestrutura gigantesca de Wi-Fi na sua planta, né? Então, é sempre esse payoff que a gente tem que analisar, tá? Mas é isso aí, obrigado pelo tempo.
Deixa eu ativar o som aqui. Não, legal. Obrigado, Igor, mais uma vez. Queria agradecer aí todo o input aí dessas demandas, do que você identificou de oportunidade no mercado, a solução que vocês têm hoje aí para atender algumas demandas da área de manutenção. A gente sabe que os desafios são muito grandes e é complicado hoje. A gente que está aqui na maioria das indústrias alemãs, a gente sabe que tem muita coisa que já vem pronta de fora. Então, conseguir casar essas coisas hoje para uma solução local para os nossos produtos, para os nossos equipamentos, a área de manutenção tem uma missão grande também nessa parte de poder fazer tudo conversar e trazer uma solução adequada para cada uma das nossas operações, né? Gui, temos alguma coisa? Temos alguma pergunta aí para passar para o Igor? Podemos seguir para o painel seguir, agora? Pode seguir para o painel. O pessoal está mandando bastante comentários aqui. Até o Igor mandou um agora, né? Que a solução em 2G, 3G, 4G é muito boa e que ele conhece empresas que tentavam utilizar redes de Profibus, Modbus, etc. Então, elogiando aí o trabalho deles. Mas pode seguir com o painel que se chegarem perguntas eu vou interrompendo. Chegou uma aqui, acabei de ver, ó. Chegou uma aqui do Guilherme Gonçalinho. Igor, vocês têm soluções para as áreas classificadas? A área classificada, a gente está em processo de certificação com o Inmetro, então não saiu ainda a certificação, eles são bem lentos, tá? A solução, ela, apesar de não ser para área classificada ainda, né? Ela é IP65, e certificada pela Anatel também. Então, a única coisa que falta é o EX. Então, por enquanto, a gente não entrou em óleo e gás, por exemplo, né? Esse é um setor que a gente não entrou, mas todos os outros a gente já atua, inclusive shopping, hotel, aeroporto, nada a ver com indústria também, né? E aí tem uma outra pergunta do Samuel aqui. A frequência da comunicação desses devices é homologada pela Anatel? Tem alguma necessidade dessa homologação? Como funciona isso? Sim, já é homologado, tá? Você tem hoje a gente utiliza basicamente long range Wi-Fi, entre um Wi-Fi e Bluetooth, entre sensores, eles se criam uma rede mesh entre si para transmitir esse dado e depois bate no receptor e envia via 2G, do GPRS, GSM, 3G e 4G diretamente para a nossa plataforma, tá? Tá. Bom, a última aqui para a gente fechar o tempo. Os sensores são standard ou projetados para cada classe de equipamento? Pergunta do Carlos D'Ambrosio. Eles são standards, tá? Tá até aqui na minha mão. São esses 4 ímãs aqui para fixação. E a gente atua em praticamente toda a família de ativos rotativos. Então, motores, compressores, ventiladores, exaustores. Eu vi que mencionaram CNC. CNC também, a gente também atua, dependendo do CNC, né? Só não pode colar na parte do equipamento que se mexe, né? Óbvio, por razões de segurança, né? Então, você tem que estar sempre na parte fixa do ativo rotativo. E aí tem várias perguntas surgindo e pode falar depois, né? Mas também... eu peguei só as da Q&A aqui. Eu sei que tem no chat, o pessoal tá colocando, mas as 3 que me vieram aqui. E também a gente tá no tempo pra gente manter o tempo. Lógico, depois a gente vai pegando as perguntas e também o pessoal encontra o contato da Traction para pegar mais detalhe do produto, da solução que vocês têm para oferecer. E aí, e até mesmo o próximo grupo pra gente poder ter os contatos aí, vai ter todo o canal de comunicação que o Guilherme também vai disponibilizar para todo mundo. E aí, qualquer coisa, a gente consegue conduzir mais questões. A gente espera ter mais um tempinho no final do evento, mas eu acho que a gente já cobriu algumas perguntas aí do produto, da solução de vocês. Claro. E aí eu acho que agora a gente pode ir para o painel, colocar e inserir agora o André e o Thiago também no bate-papo, né? A gente fecha essa parte da abertura trazendo um pouco dessa conversa um pouco mais detalhada do processo, e aí a gente começa a trazer o pessoal que está inserido em todo esse mundo agora que a gente está enfrentando aí na indústria, né? Primeiramente, queria agradecer mais uma vez a Messer e a AZF aí de ter liberado o pessoal para contribuir com as experiências, a gente poder bater um papo com relação a isso, e apresentar para vocês os 2 rapazes que vão estar aí agregando informação e trocando um pouco de figurinha com a gente. O primeiro deles é o André Franchini. Franchini, tá certo, André? Franchini, tá certinho, Denis. Então, o André Franchini, ele está na Messer há 12 anos, na operação de Jundiaí. Ele é o coordenador da área de confiabilidade, de elétrica e automação,
Então, acho que está mais do que inserido nessa toda essa movimentação que está acontecendo, principalmente na indústria 4.0, eu acho que bem relacionado à parte de manutenção. E o outro que vai estar com a gente aí hoje é o Thiago Pereira, não é parente, eu sou Pereira também, mas parece Escudeiro, mas eu sou Pereira também. O Thiago Pereira, ele está... Tudo bem, Thiago? Bom dia. Bom dia, Denis. Mais Bom uma dia, pessoal. vez. Tudo bem? Thiago está na ZF há 18 anos, gerente de manutenção na planta de Limeira da ZF, onde lá eles fazem mais a parte dos módulos automotivos, da direção elétrica e hidráulica, parte de servofreios e parte de frenagem em geral, certo, Thiago? Isso aí. São Legal. quase 20 anos de ZF já, 20 anos de indústria automotiva, tem chãozinho aí. Nessa vida que principalmente manutenção, né? E principalmente manutenção, né? Fala. É isso aí. Vamos falar hoje, hoje colocando chapéuzinho de manutenção todo mundo aí, vamos falar um pouquinho hoje no nosso grupo aí, falar bastante de manutenção. Bom, a gente tem bastante perguntas, a gente vai trazendo, como vocês estão acostumados, eu já tenho algumas perguntas aí para começar a provocar e começar a trocar um pouco, saber como está acontecendo isso na indústria aqui, principalmente nas indústrias alemãs aqui no Brasil. Então, primeiramente, queria começar com o André, passar uma visão geral para a gente, de uma forma resumida, qual o cenário atual da Messer com relação a essa migração para a indústria 4.0 e se isso já tem um escopo, já tem um padrão, como está esse roadmap dentro da própria Messer com relação a essa migração para a indústria 4.0? Legal, Denis. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade de estar dividindo um pouquinho o que a gente tem aqui dentro da nossa casa com vocês. A gente trabalha com gases do ar, né, na grande maioria das nossas unidades, e dentro desse cenário, né, a gente tem uma plataforma instalada, uma base instalada de um nível de automação bastante grande, né? Nós temos um centro de operações remoto que fica lotado em Jundiaí, de onde a gente consegue operar todas as nossas plantas do Brasil, né? Esse veio para cá agora, essa operação até pouquinho tempo atrás, ela começou no Brasil, foi para os Estados Unidos e voltou para casa agora. Então, o nível de automação que a gente tem dentro das indústrias, onde a gente tem essa produção, ela é bastante grande, né? Então, esse é um dos cenários que a gente tem. O segundo cenário é em relação às nossas plantas, já onde a gente está distribuindo o produto que foi feito nessas fábricas, né? Que são as nossas fábricas de enchimento de cilindros. Nessas plantas, a gente tem um nível de automatização dos processos um pouco menor, exceto em etapas onde isso já foi em algum momento uma dor e trouxe já alguns investimentos, né? Então, a gente tem processos de enchimento medicinais, por exemplo, onde a gente realmente precisa de ter um controle mais específico, de ter certificados, de ter toda essa infra documental, principalmente por trás, onde teve um investimento maior, então a gente tem uma parte de automação um pouco maior nesses sistemas. E a gente tem também as nossas soluções que estão lá no cliente, né? Então, a gente tem tanques espalhados aí pelo Brasil todo, a gente tem alguns hospitais onde a gente trabalha também, onde a gente tem um nível de automação muito menor. Normalmente eu tenho um tanque com uma célula de nível que está me indicando ali qual que é o nível disso, eu estou trazendo isso aí para dentro do meu sistema de distribuição, ou eu tenho algumas máquinas que estão rodando lá, compressores e cestas de cilindro que estão rodando, fornecendo gás para os hospitais, onde eu tenho que ter algum tipo de visualização de como é que está esse ativo, né? Senão eu gasto mais com transporte, eu gasto mais com manutenção desnecessariamente, eu tenho que fazer mais viagens de forma desnecessária. Então, de modo geral, esse é o meu horizonte de máquinas. Eu tenho sistemas extremamente automatizados, com processos muito bem sistematizados já dentro dessa plataforma clássica, vamos dizer assim, da automação. Tenho sistemas onde eu tenho um mix e tenho sistemas onde eu tenho totalmente standalone com soluções aplicadas nesse sistema. Saindo da clássica para 4.0, como é que eu sou bastante crítico, né, quando eu olho para o sistema, assim, 4.0 de digitalização, se eu olho realmente para o conceito, eu falo, falta bastante, né? De dentro do meu negócio aqui de automação para 4.0, eu falo, falta muito. Quando eu olho o cenário de modo geral, eu falo, estamos bem, né? Estamos bem. Então, a gente, dentro de casa, a gente tem uma cobrança bastante grande entre como eu estou hoje, o que eu posso fazer para estar melhorando ainda mais, né? O que eu vou trazer do que tem de tecnologia, o que faz sentido trazer dessas tecnologias para dentro de casa, né? Nunca fazer um processo de automação por automação, um sistema de 4.0 simplesmente porque é bonito, mas sim olhando realmente o que eu ganho com isso, o que isso vai me trazer de retorno, o que isso vai me trazer de benefício para dentro dos meus sistemas, né? Muito alinhado com o que o próprio Igor falou no começo, né? Exato, exato. E a gente tem algumas soluções parecidas com essa também, alguns pontos. A gente vai ter a oportunidade de comentar, talvez, nos próximos tópicos.
soluções que surgiram daí. Eu preciso de ter uma solução para alguma coisa, pô, e a infra fica muito mais cara do que solução. Às vezes, fazer uma infra toda essa aqui inviabiliza um projeto, né? E aí que acho que começa, principalmente essas soluções, quando o Igor traz, poxa, isso aqui é lugar e está funcionando, né? Então, aí começa a gente... É difícil separar o que é clássico do que é 4.0. Em algum momento, vai ser muito nítido esse cruzamento, né? Já está se desenhando esse cruzamento num horizonte, acho que próximo, né? O Igor talvez esteja já visualizando isso com um pouco mais de clareza, essa percepção, né? Acho que a gente está chegando num nível onde vai convergir, né, esse processo da automação clássica com o processo da digitalização e da indústria 4.0 de modo geral. Legal. E você, Thiago, na ZF, como é que está sendo esse processo, essa movimentação para a indústria 4.0? As iniciativas, muita coisa vindo lá de fora já para implantar, como é que está esse processo dentro da ZF aí com relação a essa revolução? A ZF, na verdade, né, assim como a Continental, né, ele se conhece bem, são indústrias com uma gama gigantesca de produtos, né, e também bem diferente da indústria de gases, né. A gente tem partes fabris com muita variação, né, são partes fabris celulares com vários tipos de maquinários diferentes, né. Então, a questão de automação, ela foi conduzida, está sendo conduzida pelo time de engenharia de manufatura, que é engenharia de processos também, né, para a maior parte das empresas, a gente chama de engenharia de manufatura aqui, mas para nós, a manutenção, a gente tem algumas aplicações de análise de vibração e termografia, controle de pressão em máquinas com controle online e em plantas diferentes nossas também, né? Mas a questão é sempre muito voltada para a especificidade de cada negócio, né? E também a aplicação, exatamente igual o Igor e o André falaram, né? A gente tem uma gama muito grande de produtos, uma gama muito diferente de máquinas, então a gente tem que adequar a automação ou aquele processo a cada célula mesmo, né? A gente tem aqui na planta, desde aplicações, nós estamos concluindo uma aplicação aqui na planta com Cobalt, e a gente tem outras totalmente diferentes, né, com trabalho manual, enfim. Um universo a ser explorado por nós ainda. Eu entendo que a gente está a caminho A gente tem vários níveis de implementação na planta. Legal. E você, Igor, como é que você tá? Você que tá entrando aí, batendo na porta da gente, né? Batendo na porta de uma Continental, de uma ZF, de uma Messer aí, com vários tipos de processos, vários tipos de produtos. Como que você tem visto aí, como é que as empresas têm tratado esse assunto? Você vê aí uma visão de fora, como que essa estruturação está acontecendo na organização, não especificamente da manutenção, mas soluções e a movimentação para a indústria 4.0? Claro. Eu acho que tem sido de uma maneira muito positiva. A maioria das indústrias assim, tem tratado isso de forma muito orgânica, que foi o que o André falou agora. Cara, isso aqui a gente vai resolver do nosso jeito, esse a gente vai pegar esse parceiro, botar isso, esse, aquele outro e tudo mais. A gente tende sempre a dar prioridade para as indústrias que não têm um overplanning, vamos colocar assim, sobre... Tem indústrias que batem na nossa porta, olha, a gente precisa fazer isso, que foi uma ordem de diretoria, não sei o que tal, hoje. Aí bate daqui a um ano, olha, a gente precisa fazer isso, que foi uma ordem... Eu falei, cara, você não fez ainda? Tipo, não importa que é comigo ou com outra pessoa, faz um ano que você está batendo na porta procurando essa solução, né? Fazendo comparativo com 10 fornecedores, entendeu? Então, eu acho que tem uma visão prática que a gente precisa trazer, de justamente consultar mais os próprios conhecimentos internos e do pessoal de manutenção, de produção, né? Essa galera geralmente tem uma frustração dentro de não ter uma autonomia, né? De poder participar desse processo de decidir um sistema. Que o principal erro, assim, eu acho que esse erro é muito característico de ultramultinacionais, né?
e obviamente tem umas que não, mas que institucionaliza a inovação. Eu acho que quando a gente vai para esse meio, a gente tá ferrado para gerar resultados reais, né? Então, a multinacional cria lá, cara, agora eu escuto às vezes coisas bizarras, do tipo, a gente só faz relacionamento com startup via área de inovação. Aí eu penso, meu amigo, como se startup não fosse empresa, né? O startup é fornecedor igual todos os outros. Então, assim, como que você institucionaliza que startup você só lida com gente que não é da área, né? Que não entende a realidade, tal, tá fazendo a interface, mas não pode criar uma casca assim e falar, olha, se vocês não seguirem esse modelo, não vai acontecer, né? Então, eu acho que a autonomia é o principal ponto. E é importante o que você mencionou, né? Hoje, para a indústria 4.0, a gente vê que muitas das soluções que estão surgindo no mercado são provenientes de startups, que é um processo natural que está acontecendo no mercado hoje, de soluções pontuais, e a startup vem baseada nisso, né? Então, lógico, você tem um trabalho de desenvolvimento com uma área de engenharia ele que trabalha com as startups, mas hoje a startup já é uma realidade, e muitas delas já têm soluções que são aplicáveis para as operações e tem que ser tratada pelas áreas de responsabilidade que atuam naquela gestão. Tá claro, concordo. Como dica, assim, mais um ponto, eu tomaria cuidado com fornecedores que falam que faz de tudo, né? Eu tomaria um Tem cuidado monte. imenso com esse tipo de fornecedor, e não é só fornecedor de longo prazo, não. Startup também, tem startup que você bate na porta, a gente faz de tudo. Sim. Parceiros, eu acho que Receita parceiros para de uma forma geral, né? Não, tá Exatamente. certo. Bom, saindo um pouco da visão corporativa, acho que a gente pode sair agora, começar a falar do nosso mundinho aqui da manutenção, né? E de processos, de equipamentos que a gente tem hoje. Aí eu vou fazer uma pergunta um pouco mais. Vou voltar para o André ali, que falou bastante de várias soluções que ele já vê dentro da Messer, falando de monitoramento dos tanques, monitoramento do sistema, quem está consumindo, mas não falamos dos equipamentos, né? Então, saber um pouquinho disso, né? Então, qual a situação da implantação de soluções de IoT e digitalização na área de manutenção? Você tem algum exemplo que você tem soluções, ou você acaba trazendo essas soluções padrões corporativas também para a área de manutenção, que acaba sendo implementado e você só faz esse desenvolvimento para a região aqui? Como tem sido feito isso dentro da Messer, André? A gente tem as duas soluções, Denis. A gente tem tanto aquilo que já é, pelo fato de estar já consolidado dentro de uma grande área, vamos pensar na solução de vibração, né? Focando no caso que o Igor trouxe para dividir com a gente aqui. Eu tenho sistemas de grandes máquinas onde eu realmente estou conectado com sistemas da Bentley, por exemplo, para falar um fornecedor aqui, ou seja, que são específicos para trabalhar com vibração, onde tem todos os sensores, desde o cabo, sensor, transmissor, até os racks todos com isso. Então, eu tenho soluções específicas onde eu trabalho dessa forma, até aquela máquina que eu nunca jamais pensei em monitorar essa máquina, onde eu preciso ter essa mesma informação. Essa máquina também quebra e também gera problema para o meu cliente, no final das contas, que é quem está consumindo o nosso produto. Então, para aquilo que eu tenho realmente de core dentro da empresa, daquilo que são as grandes máquinas, principalmente, a gente usa realmente soluções já de proteção, né, e não de monitoramento, soluções de proteção muito mais relacionadas ao meu processo, aos PLCs, realmente para ter uma solução que me garanta a proteção da máquina, seja determinística. E para soluções onde realmente eu quero fazer um monitoramento de condição, isso me abre um leque um pouco maior, né? Então, a gente já tem instalado hoje, a gente fez um piloto na nossa planta de Eunápolis, né, com um sistema de monitoramento de vibração para compressor não centrífugo, como é que fala? Fugiu o nome agora, desculpa. Parafuso. Parafuso. Então, a gente tem uma solução lá onde a solução de vibração, a solução tradicional não seria viável, eu fazer a utilização, e a gente foi com uma solução realmente onde eu coloco o sensor, e muito semelhante ao que o Igor comentou, eu coloco o sensor, disponibilizo na rede de Wi-Fi e esse cara começou a medir para mim, está funcionando na minha rede. O que eu precisei fazer é integrar esse sistema junto com o meu sistema de monitoramento, que também foi um sistema de monitoramento feito em casa, vamos dizer, né? Aquilo que a gente não usa como solução de proteção, mas que eu ainda assim tenho um tipo de monitoramento, eu também trouxe isso para dentro do sistema que foi desenvolvido dentro de casa também, onde eu começo a observar todas as tendências disso e tenho um pessoal que está trabalhando com o CDM junto comigo, que está analisando essas tendências e chegando para o cara da planta, olha só, estou vendo aqui que a sua máquina está aumentando a vibração, estou vendo que a temperatura do mancal está diferente, estou vendo que o approach do seu trocador de calor está diferente, né? Então eu começo a trabalhar nisso.
Em equipamentos, implantação de equipamentos, então, a gente tem focado na parte de vibração em sistemas isolados, vamos dizer, onde não estão realmente, eu preciso monitorar condições de ativo, mas eles não faz sentido eu colocar dentro do meu sistema de controle. Torres de resfriamento, por exemplo, né? É muito complexo levar toda uma infraestrutura para uma torre de resfriamento, né? Onde você simplesmente pode chegar e colocar um sensor ali e ele me dá a mesma leitura que eu faria se eu estivesse fazendo toda essa instalação física, né? Então, a gente já tem alguns pilotos também, alguns estudos relacionados com isso, compressores já estão funcionando, bombas a vácuo já estão funcionando, redutores já está funcionando, e aí a gente está pegando essa mesma solução e está levando também para a parte de E muito disso você é solução local, ou você traz alguma coisa lá de fora já? A gente está com parceiros locais, ouvidos aqui, parceiros que foram apresentar a solução para nós, a gente está instalando essas soluções locais. Tá? Legal. A parte de E você, Thiago? Desculpa, pode falar. Terminei. A parte ambiental, a gente trouxe uma solução de fora. Né? Enquanto o nosso sistema do ROC, da operação remota, estava nos Estados Unidos, a gente conheceu lá uma solução de monitoramento de qualidade do ar ambiental. Né? Então, o processo de contaminantes ele pode ser muito prejudicial para a nossa planta. Né? Dependendo de onde está instalado. Se a gente estiver com a nossa planta de gás do ar do lado de uma refinaria, por exemplo, esse contaminante do ar pode ser complexo. Então, a gente viu uma solução pronta fora, que a gente não tinha no mercado aqui e trouxe para cá. E esse conceito que o Igor falou é muito legal. O dado não é meu. O ambiente está aí. A contaminação está no ar. Mas eu poder utilizar esse dado lá para mim, eu boto um sensor que serve não só para mim, mas que serve para todo mundo que está em volta. É interessante esse conceito. Abre um pouco a mente, né? Legal. E outra parte de ativo é realmente aplicada nisso. Ou seja, eu preciso otimizar minha manutenção. E a gente foi também com uma solução de parceiro, desenvolver uma solução não só da máquina em si, do estado dela, mas de vibração, mas sim da questão de operação. E aí, com um parceiro local também, a gente desenvolveu uma solução, a gente vai pegar o conjunto da máquina, compressor, pressão, nível de tanque e tudo mais, e trouxe uma solução onde online eu consigo ver também como é que está todos os nossos hospitais no Brasil. Legal. Beleza, show. Thiago? E aí, como é que tá na manutenção, essa movimentação aí? Muito desafio? Como é que estão as máquinas? Já tem algumas iniciativas para as máquinas também? A gente tem sim, a gente tem projetos pilotos, na verdade, a gente não tem nenhum processo totalmente implementado, mas tem alguns bem legais, inclusive com startup, um pessoal que trabalha aqui em Limeira, né? Então, a gente usa bastante aqui o time PUC, Campinas, Unicamp. Então, tem um pessoal que bolou um sistema de monitoramento à distância via corrente e a gente tem um projeto piloto com eles. Esse sistema ele é interessante porque ele funciona de maneira preditiva também e também a gente consegue monitorar indiretamente, né? Por exemplo, questão de vibração, sobe a corrente do motor, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa nos mancais, né? E tem um outro ponto que se torna bem interessante nessa solução, que você pode ligar e desligar os equipamentos à distância. Então, através de um comando elétrico, a gente consegue fazer o monitoramento e o controle desses equipamentos. Então, por exemplo, para compressores, a gente tem esse piloto rodando, né? Gerando já economia de energia para nós, porque a gente consegue, domingo a gente não trabalha, a planta está parada, a gente deixa o compressor desligado e aí liga o compressor próximo ao início da operação, por exemplo. E essa questão... E solução local que você está falando, que solução local você está fazendo aqui, não veio nada de fora, né? Você está fazendo um trabalho interno aqui, legal. Totalmente. E essa questão de ligar e desligar a máquina remotamente, né? Para isso aí o céu é o limite, né? Porque pensando como o grande gestor, né? Se a gente conseguir monitorar a planta inteira, o coordenador de produção, o gerente de produção consegue desligar todas as máquinas dele de casa, falar, bom, esse turno a gente não vai trabalhar, desliga, gera uma economia de energia gigantesca para a planta, né? Outro ponto que nós estamos fazendo, a gente está também com questão de vibração remota, né? Mas não com essa solução do Igor, com Wi-Fi, e realmente, né, para uma indústria igual a gente, a questão de usar a rede é sempre muito complexa. E parabéns pela solução do 2G, 3G e 4G, porque realmente muito mais simples
ser implementado, né? Um outro ponto que eu vejo que ainda existe muito campo para explorar, e o Igor também comentou rapidamente sobre redes neurais, a respeito de inteligência artificial para coleta de dados, para análise de dados de manutenção, identificando palavras-chave para a gente formar os nossos paretos, fazer a análise prévia dos dados, né? Para depois o time de engenharia de manutenção poder fazer a análise final. Hoje a gente tem grande parte do tempo, né? E também foi falado isso, é baseado na coleta de dados, né? Porque os sistemas não são desenhados para isso, né? Os sistemas são desenhados para o todo da empresa. Então, se a gente precisa fazer uma análise de falha, a gente precisa literalmente ler histórico por histórico, né? De manutenção, formar lá o Pareto, depois a gente faz Chicago, 5 porquês, enfim, né? Mas o tempo de coleta de dados é sempre muito determinante nessa questão. E isso é um ponto... o banco de dados que te ajuda muito a você tomar uma decisão e saber como é que é o comportamento da máquina em diferentes situações, né? Faz sentido. Legal, beleza, obrigado. Igor, e você? Você falou aí já bastante que tem muita gente que bate na sua porta pedindo uma solução e depois de um ano o cara volta e não fez nada. Hoje, como é que está sendo a demanda, principalmente da manutenção para esse tipo de solução de monitoramento e digitalização aí de acompanhamento dessas máquinas? Eu vi que o pessoal tá interagindo bastante no chat, né? Eu vejo que você tá me ajudando, também que você tá respondendo, aí não dá para mim ficar coordenando tudo. Eu vejo que você tá respondendo, então legal, tá evoluindo, aí tem bastante coisa. O chat é bem agitado. Mas nessa linha, o que a gente notou, o que a gente especializou muito é monitoramento, né? E foi o que o André falou ali no início, né? A gente não faz PLC, não faz a análise local, não faz nenhum circuit breaker, porque tem algumas questões sobre isso, né? De você... Bom, se você tem um banco que está sendo compartilhado com todos e você está numa rede fora da sua planta, a gente se preocupa dessa rede ser blindada. Então, não existe nenhuma possibilidade de qualquer pessoa ir lá e interromper a operação da sua planta. É impossível, porque a própria arquitetura do sistema não permite. Exatamente. E aí eu acho que é importante, os clientes eles estão vindo bem cientes nisso, mais do que eu imaginei, na verdade, quando a gente conceitualizou toda a solução, de que, cara, monitoramento é monitoramento, né? E se eu precisar de sistemas de proteção, não é esse caso, né? Eu acho que querer envolver monitoramento de sistemas de proteção, algumas vezes eu não acho uma boa ideia. Você vai acabar criando um Megazord, um Transformer, às vezes não vai nem proteger tão bem, nem monitorar tão bem, assim. É o que eu estou vendo hoje. Claro que isso pode mudar, né? Tem uma perspectiva aqui de mudança, mas eu vejo que hoje, para o monitoramento ser bem efetivo, ele tem que ser isolado e o que você tem que ter de proteção, né? Você que faça local, né? E aí, a dificuldade mesmo que eu vejo, assim, trabalhei dentro da indústria também, acho que eu não mencionei isso, mas eu fui engenheiro de software na Klabin, tá? E quando eu trabalhei lá dentro também, eu consegui entendi muito de perto a área de manutenção e lá eles tinham um projeto, assim, que estava em andamento já há 3 anos e não conseguiram completar, né? Que é justamente toda essa arquitetura de você querer jogar o CLP online, né? Então, jogar online, não jogar só no supervisório, né? Esse conceito de você querer tirar do supervisório e botar no bolso de um colaborador a 200 km de distância, você vai gastar muito dinheiro de consultoria com isso, né? Haja dinheiro para a IBM, né? Para eles ir lá e fazer consultoria contigo para tentar jogar isso, porque é uma alfaiataria, né? É tudo manual, você vai contratar um monte de engenheiro, supervisório, ele não foi feito para sair, né? Siemens, por exemplo, tem os supervisórios deles, cara, não foi feito para esse dado sair, né? Todo o circuito de produção ele é local, então tem uma dificuldade muito grande e aí tentar ir por esse caminho, né? Eu vejo que pode ser um caminho que aí realmente a solução de indústria 4.0 não vai gerar resultado, né? Você vai gastar 3 anos de orçamento e não vai vivenciar nada, né? Tem que ser prático, tem que ser um negócio assim, cara, em 3 meses está pronto, beleza, vamos seguir, né? Se é um caso de monitoramento, né? Então,
Esse é um ponto importante, o Thiago até comentou. Achei muito inteligente a questão de você poder daí ativar ou desativar o compressor já aliado ao monitoramento de energia, né? Tem um pessoal que comentou sobre o monitoramento de corrente. Nós não listamos ele no site, né? Mas a gente atua com os clientes já existentes, a gente oferece também. Então hoje nós temos 3 produtos, mas isso a gente pode falar depois. Assim, se vocês ficarem interessados de verdade mesmo, pode chamar o pessoal no chat do site, que a gente não tem nenhum atendente, não. É todo mundo engenheiro que trabalha na Traction, tá? Então pode ficar sossegado que essas dúvidas que eu estou tirando com vocês aqui também, num próprio chat convencional do site, eles vão dar as mesmas diretrizes, tá? Para complementar, Igor, o que você está falando, acho que quando a gente está passando por uma solução de monitoramento, a diferença entre monitoramento e a proteção é que se eu estou fazendo uma solução de monitoramento mesmo, eu tenho alguém que vai estar tomando essa decisão, no fim das contas. Ou o sistema vai mandar essa informação para o cara tomar a decisão, e o objetivo é antes que a proteção tenha que atuar. Acho que esse que é o grande diferencial entre monitoramento e proteção. A proteção vai continuar existindo para a máquina, né? Ela é para evitar a quebra, evitar a destruição. E o monitoramento não, o conceito de eu realmente conseguir levar a longevidade dela e atuar antes que ela quebra, né? Trabalhar ela na curva PF de uma maneira muito mais inteligente do que deixar ela quebrar. Perfeito, André. Ótima adição. Perfeito. Bom, vamos ter o Igor, então, com uma visão um pouco mais de fora aí. A pergunta que eu começo com você, Igor, que vai falar um pouquinho do parque industrial. A gente sabe que o parque industrial é bem antigo. A gente sabe que tem muitas dificuldades para poder fazer uma implementação. Você necessita de retrofit para conseguir seguir com alguma implementação de tecnologia nesses equipamentos, né? E como você vê que as empresas que estão te chamando, você vê que como que é essa situação no parque de máquinas? Existe um mapeamento dessas máquinas? Ou, cara, bicho, me traz uma solução onde a gente consegue implementar. Como que isso, as empresas vêm te alimentando com relação à situação do parque de máquinas e as restrições e a preparação do mapeamento de como são esses equipamentos? Tá, legal. Esse ponto muito interessante também, porque hoje um parque de máquinas, ele é conhecidamente antigo, né? Assim, acho que a gente está falando na casa aí de 60 anos, às vezes de cada motor operando, né? Às vezes é uma coisa bem rústica mesmo, mas funciona, né? É um ativo, né? Ele tá ali, ele tá produzindo a mesma coisa ano a ano, né? Então, cara, tem que manter no final do dia, né? O que a gente tem observado é que as indústrias elas estão começando em blocos e pela matriz de criticidade de cada ativo mesmo. Então, eu acho que o que a gente já viu, agora eu lembrei, né? O que a gente já viu que é muito engraçado é que às vezes também tem indústria que chega e fala, cara, por que você não vem aqui na minha planta mapear quais são meus ativos críticos? E eu falo, cara, se você não sabe, você trabalha aí já há 25 anos, não sabe quais são seus ativos críticos, né? Eu não consigo segurar a risada, né, no meio de uma reunião, né? Eu falo, cara, desculpa, eu acho que eu também não vou saber, cara, né? E isso é engraçado, que acontece, às vezes assim, cara, você tem que ter uma vivência já, um entendimento muito claro, esses são os meus críticos, né? E aí crítico, toda a matriz de criticidade, então é nível A mesmo, né? Ele é crítico por se parar, ele pode ser crítico para o meio ambiente, pode ser crítico para a operação, pode ser crítico para a segurança dos operadores, tem vários níveis de criticidade que você vai mapear, né? E às vezes não é o mais caro, pode ser ou pode não ser. Então, a questão é muito mais, cara, o quão inconveniente é isso, né? Se isso aqui parar para mim, né? Um dia que eu vou ter que me virar nos 30, vai ter alguma peça especial que tem que chegar, tem que casar com o almoxarifado, essa peça lá importada. Então, você tem que mapear toda essa parte de criticidade e não importa se é velho ou novo, na verdade, né? Pode ter um negócio lá super velho, cara, que se parar vai dar dor de cabeça, né? Então, é importante desvincular um pouco o preço do ativo de fato e mais precificar a dor de cabeça que você tem com esse ativo, né? Alguns casos, aí vale a pena colocar na conta de substituir aquele ativo, né? Mas acho que os fabricantes, às vezes, eles dão uma orientação mais da preventiva, e se você só fizer a preventiva, cara, você vai gastar muito dinheiro, né? Se você seguir lá base calendário, 6 meses, 1 ano, 18 meses, a sua planta vai rodar lisa. Nem sempre, né? Por conta da curva da banheira também, você vai substituir e vai quebrar
na semana depois até estabilizar, né? Às vezes também não consegue dar partida na planta por conta disso, mas no geral, você fazendo todas as preventivas, você vai gastar muito dinheiro. Vai operar, mas você vai gastar muito dinheiro, né? A questão é como que eu estendo 30% da vida útil desse ativo, 40%, 55%. E às vezes não é nem a preditiva, não. Às vezes só a preventiva inteligente, que é com base em horas, já faz uma diferença enorme já para o seu orçamento. Né? Você falar assim, não vai ser mais de 12 em 12 meses. Vai ser a cada 18 mil horas. Opa, peraí, então pode ser 15 meses. E você já conseguiu ajudar a sua manutenção de um jeito muito simples, né? Que é automatizando orímetros, por exemplo. Né? Eu acho que aí uma coisa importante que você falou, não importa também só a situação no parque industrial, mas a maturidade da própria manutenção que está cuidando, que está gerindo esses ativos na planta, né? Você chegar para uma empresa, que você está dando aí o exemplo de uma empresa que chama você para definir os equipamentos críticos da operação dele, você vê o nível de maturidade e isso interfere diretamente, independente se você tiver um parque de máquinas totalmente atualizado, com nível de maturidade na manutenção, com certeza isso vai prejudicar a evolução do processo que você tem lá. Tiago, e você? Como é que é hoje o mapeamento do parque industrial? Você falou que tem bastante linhas, são células. Eu imagino como que deve ser pensar em alguma coisa de digitalização na área de manutenção. Você tem esse mapeamento? Como é que é tratado isso dentro da ZF? Na verdade, concordo 100% com o que o Igor falou, né? A gente não pode parar na barreira do máquina velha e virar as costas e ir embora. Porque a própria solução que eles estão trazendo para nós serve para qualquer tipo de máquina. Não está falando... A máquina vai ter equipamento rotativo, se ela tiver equipamento rotativo, ela vai ter um motor lá, o sensor dele funciona perfeitamente para essa aplicação, né? Então, a questão só da idade do equipamento ou da característica do equipamento não define totalmente se ele vai ser aplicado ou não à indústria 4.0, né? O que eu entendo que sim impacta é aquilo que foi dito por todos aqui, a criticidade dele, né? Então, se a gente tem uma classificação de máquinas adequada, se a gente conhece nosso parque a fundo, a gente consegue aplicar soluções para esses equipamentos. Claro que se a gente quiser jogar dados na nuvem, a máquina tem que ter no mínimo aí um CLP, vai ter que ter algum tipo de rede para a gente poder fazer isso, né? Então, tem as especificidades de cada equipamento, tem as especificidades de cada planta e de cada célula também, que tem que ser avaliada, né? Como eu disse, né, a gente tem aplicação de Cobalt. Dificilmente nós vamos fazer isso numa máquina muito velha, né? Muito antiga. Agora, se a gente vai fazer um monitoramento à distância, pouco importa se a máquina tem 3 meses, 1 ano ou 50 anos, né? Beleza, desculpa, eu ainda tô com um pouquinho da tosse ainda da minha gripe, mas deu para pegar a mensagem aqui, obrigado. E você, André, desculpa. Minha gripe não vai... Tá melhorando, mas de vez em quando tem que dar uma paradinha para tossir. Manda aí, André. A gente tem trabalhado, Denis, no conceito um pouco mais amplos, em projetos um pouco maiores, vamos dizer assim. A gente tem... eu não tenho tantas células, né? Eu tenho bastante fábricas espalhadas no Brasil e eu tenho N processos de enchimentos, onde estão minhas filiais de distribuição. Então, eu tenho níveis também de necessidade dessas instalações. Focando no Fabril, né, que é onde seriam os investimentos maiores, por exemplo, a gente trabalha no conceito de Relife, né, vamos dizer assim, um nome que a gente deu para esse processo, né, onde eu venho ao longo do tempo que a planta está rodando e venho acumulando algumas melhorias, algumas necessidades que precisam ser feitas. Né? Então, eu tenho lá um exemplo que a gente teve modernizando nossa planta de Jundiaí, por exemplo. A gente vê, essa planta veio crescendo organicamente. Ela é uma planta inicial que tinha 5, 6 compressores, que rodava. A gente precisou aumentar a produção dela, então, 10 anos depois que ela estava, eu venho e instalei um parque novo de compressores nela. Depois eu venho e instalei um secador, fiz um aporte de equipamentos. E chegou em determinado momento que eu tinha 4 ou 5 PLCs rodando essa planta, né? Todo em sistema digital. Então, chega um momento que, poxa, não dá mais para ficar operando em 3, 4 IHMs, vamos botar um sistema de controle. E aí a gente faz um investimento maior e fez um investimento no sistema de controle para isso.
Está chegando um momento nessa mesma planta onde começa a ter outras dores. Poxa, agora eu tenho tudo no supervisório, mas eu tenho tudo digital. Eu não tenho a medição de vazão para ver se esse compressor está na melhor eficiência dele ou não. Eu não tenho agora aqui, eu não consigo fechar essa válvula aqui porque ela não está automatizada. Eu consigo ver o status dela, mas não consigo fechar. Então, está começando já a montar a segunda etapa de investimento dessa planta. A gente vai fazer uma segunda leva, que é realmente trazer tudo aquilo que é variável analógica, vamos dizer, para dentro do sistema, para poder começar a fazer esse monitoramento, esse investimento um pouco mais de perto. Então, parque antigo, né? Que a gente tem focado dessa maneira. Sempre que eu venho com uma tecnologia e embarco, ela me habilita coisas novas, né? E aí, antes eu não tinha um PLC nessa planta, hoje eu tenho. Então, me habilita a colocar um sensor diferente, habilita a trazer uma informação que antes eu não tinha, né? Como colocar essa informação disponível. Então, aí, projetos pequenos, mais pontuais, também acabam sendo inseridos nesse contexto. Então, de modo geral, a gente tem trabalhado dessa forma. Eu tenho poucas linhas pequenas, como o Thiago comentou, né? Eu não tenho muitos processos, muitos produtos, eu tenho poucos produtos e de plantas maiores, então nossa complexidade acaba sendo nisso. Eu acabo fundindo para fazer um projeto maior para permitir esse upgrade e trazer essa informação para nós. Bom, legal, obrigado. O Gui, eu não sei quanto tempo mais a gente tem. O negócio tá agitado hoje, hein, bicho? Tem muita pergunta. O Igor tá dando uma força lá também no chat também. Tô vendo que o negócio tá agitado hoje. Tá ajudando hoje aí. Tá sendo proativo, auxiliando no processo. Tem muita pergunta, a gente não tem tempo para cobrir todo mundo. Eu queria mais um ponto aqui. A gente fecha até que horas, O Gui? evento tá até 11h30, então pode ir a gente deixando uns 10, 15 minutinhos eu vou fazer mais uma pergunta. perguntas. A gente costuma, de costume, acabar um pouquinho antes também, para a galera fazer as atividades, tudo. Mas se a gente consegue trazer, pelo menos, fechar esse tópico aqui, que eu acho que é muito importante para esse processo, e a gente abre algumas questões e vamos tentar fechar um pouquinho antes também. Tá? Beleza, essa pergunta está muito alinhado com o que ontem eu estava lá, como o Igor falou, acho que uma iniciativa da Traction junto com a revista Manutenção, um trabalho aí de intensivão, falar um pouquinho desses processos dentro da área de manutenção. Eu fui convidado, eles me falaram, pô, Dan, você quer falar para a gente de IoT, de digitalização, essas coisas? Eu falei, gente, a gente está falando de um monte de coisa, mas não está falando de quem é mais importante de todo esse processo, as pessoas, né? E aí ontem o Igor falou, Igor, não quero falar nada de digitalização, vou falar das pessoas. E aí o Igor falou, pô, legal, vamos fazer isso. E aí ficamos uma hora falando só de gestão, capacitação, habilidade do pessoal. E a gente sabe que isso é importantíssimo de toda essa movimentação. A gente sabe como que é o professor de manutenção, é o cara que falou, o próprio André, o Thiago falou, as máquinas que tá lá antiga vai precisar do cara da manutenção que mexe e conhece aquela máquina lá atrás, né? Então, o processo de capacitação e habilitação é muito importante. E aí eu começaria com o Thiago essa pergunta, um pouquinho sobre capacitação. Qual o nível de capacitação e conhecimento das equipes técnicas a respeito do assunto? Não só manutenção, acho que a engenharia, como a gente falou, está sendo bombardeada com um monte de coisa. E existe algum planejamento de treinamento onde já puderam identificar os gaps a serem sanados e como está sendo estruturado isso? Eu vejo que, assim, hoje o profissional, principalmente da área eletrônica, ele tem que ser um profissional com uma capacitação voltada para IT muito grande, né? Principalmente nessa relação, nessa interação entre software de máquina e software supervisório, que seja de rastreabilidade ou que faça a tomada de decisão pela máquina, né? Ele tem que entender muito bem essas questões. Outro ponto que eu vejo que é extremamente necessário para um profissional da área eletroeletrônica hoje é questão de rede. Ele tem que ter claro como que funcionam as redes, quais são os itens que influenciam, e aí eu já falo sobre mim mesmo, né? Eu sou engenheiro mecânico, então não tenho todo esse conhecimento a fundo, né? Mas como o Igor também falou, eu já perdi muita noite de sono por conta de problema em rede em máquina, né? E aí a gente vai aprendendo com o tempo também. Mas eu vejo que hoje o profissional da área eletrônica ele tem que ter essa capacitação de conhecimento de software e toda essa interação com os PCs. Isso eu vejo que não só um caminho sem volta, como já está presente comumente nas plantas, né? Por um outro lado, você comentou também, né, Denis, esse mesmo profissional que vai atender a máquina que tem toda essa tecnologia embarcada é o mesmo profissional que atende a máquina
da década de 60, 70, 80. Então, ele tem que ser muito dinâmico. Hoje, o profissional tem que ser muito dinâmico mesmo. Em relação à parte mecânica, eu entendo que existem muitas empresas já migrando, né, para o eletromecânico. Não sei se isso é aplicável para todos os tipos de segmentos, sinceramente, mas eu vejo que o profissional mecânico ele pode se beneficiar de muitas das coisas que a gente tem disponível hoje. Por exemplo, se você tem um monitoramento de inserção de carga, de inserção de rolamento ou qualquer que seja, por interferência, e o profissional ele consegue analisar um gráfico de inserção de carga, ele consegue detectar se a máquina está alinhada ou não, ou se tem alguma coisa, algum item que está limitando essa inserção, por exemplo, né? Se tem alguém bloqueando isso. Então, o profissional mecânico hoje que tem facilidade para acesso em sistemas supervisórios, por exemplo, ele consegue utilizar isso de uma maneira muito benéfica para ele ganhar tempo na solução do problema dele, né? Que é a máquina que está ali parada. E um outro ponto, justamente a questão de manuais nas nuvens, né? Então, a gente acaba evitando muito tempo de perda de máquina, de máquina parada, trazendo os manuais para a mão do mecânico, do eletrônico, muito mais próximo daquilo que ele está fazendo do que o que a gente fazia antigamente, né? De ir até lá na manutenção, aquela sala que tem senha de segurança. Cheira até mofo, né? Cheira até mofo os manuais das máquinas. Tudo embolorado, né? Tá tudo. As páginas estão se desfazendo lá, a gente tem que abrir um esquema elétrico lá para poder mexer. Faz parte. Legal. E para nós aqui, só para finalizar, Denis, a gente fez um mapeamento de matriz de competências desde 2017. A gente vem fazendo, né? A gente não só fez, né? A gente faz constantemente. E a gente traçou alguns treinamentos específicos, muitos deles em parceria com fabricantes nossos, né? Então, a gente conseguiu fazer uma quantidade grande de treinamentos ao longo desses anos. Legal. Vamos lá, André, consegue dar uma resumida aí pra gente? Sim. Pra gente dar uma acelerada? Vou pegar esse último gancho do Thiago aí, eu acho que é por aí que eu vejo onde a gente tem mais, onde a gente aportou mais nos últimos anos, né? Há cerca de 2 ou 3 anos, a gente colocou isso como estratégia dentro da área de confiabilidade, o treinamento dos nossos profissionais, né? E daí começa realmente a surgir efeito, né? Esses treinamentos aí, também juntando um pouco o que o Igor falou, o pessoal tem a demanda, né? A gente está muito distante. Então, eu tenho um técnico em Camaçari, eu tenho um técnico em Curitiba, eu tenho um técnico em Timóteo. De repente, juntar essa galera para fazer um treinamento é possível, né? Eu não tenho lá o técnico esperando. Eu posso tirar um cara que o outro vai estar na retaguarda. Eu não tenho. Então, hoje, a gente puxou essa responsabilidade para dentro de casa, para dentro do time de confiabilidade. E a gente tem feito os treinamentos sob demanda, né? Outro processo que começou muito forte também nesse mesmo período foi o processo de digitalização. A empresa inteira foi convidada, foi instigada a pensar o processo de digitalização. Então, quando a gente funde esses dois processos, eu tive vários aplicativos desenvolvidos onde a gente precisou realmente subir a régua no que diz respeito ao treinamento. Então, a pessoa passou de ter o conteúdo manual que ela ia analisar, preenchia um papel, colocava no relatório, tirava uma foto, anexava no SAP e tudo mais, para ter um aplicativo onde essa informação está totalmente disponível. E nesses cenários onde eu tive que fazer algum aplicativo, eu tenho aplicativos hoje que foi feito dentro de casa para monitoramento de vibração. Então, a gente comprou a caneta de vibração, criamos um aplicativo onde tem toda a base cadastrada e os nossos técnicos de confiabilidade foram até o campo e treinaram esses pessoais, os nossos técnicos de campo, realmente, tanto no aplicativo que nós desenvolvemos, quanto na utilização de caneta, quanto no conceito de vibração que está por trás disso. Por que ele é crítico? Por que ele não é crítico? Na parte de lubrificação, a mesma coisa. A gente teve equipe indo até lá, fizemos o treinamento, treinamos a nossa equipe e estamos distribuindo esse treinamento. Na área de automação elétrica, a mesma coisa. A gente viu a demanda do cliente, a demanda dos nossos técnicos. O que você quer aprender? A gente juntou a cada uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dependendo da especialidade, a gente se junta
discute assuntos técnicos do dia a dia e as demandas vêm surgindo naturalmente. Então, quando Legal. o cara fala, rapaz, eu tenho uma dificuldade aqui, não estou conseguindo fazer, sei lá, eu preciso fazer uma análise de um transmissor aqui, pô, tem toda hora ficar pedindo para vocês, você não me ensina como é que eu entro nesse supervisório aqui, já para poder ver o valor sem depender de vocês? Opa, vamos lá. Então, a gente tem uma demanda aqui de aprender um pouquinho de PCS7. E a gente começou Legal. a juntar esse pessoal, então, criar esses fóruns e fazer um treinamento dentro de casa mesmo. Né, no primeiro momento. E aquilo que a gente vê, pô, super específico, esse cara já tem uma maturidade para fazer um treinamento mais avançado, aí ele entra dentro da base de treinamento dele, aí já realmente na matriz de RH, já coloca um treinamento específico para ele melhorar aquela competência que a gente mapeou, que ele já tem a base que ele precisa aprimorar. Então, a gente simplesmente dessa forma tem tido excelentes resultados. Legal, beleza. Igor, e aí, para fechar, capacitação, o que você tem visto no mercado aí? Os caras de manutenção aí para implementar o Traction, como é que tem sido a evolução e você vê o nível de conhecimento e vocês também tem alguma coisa que vocês veem uma oportunidade aí de capacitação e auxiliar o pessoal nessa jornada também? Legal. Esse é um ponto muito bom porque a gente não achou nada muito bom e fez o nosso próprio, né? Então, assim, a gente investiu na revista Manutenção, comprou 10% da revista Manutenção e colocou mais dinheiro pro veículo, que é um veículo sem fins lucrativos mesmo, para continuar a poder contratar gente e continuar investindo nisso. E já estamos indo para o 4º curso de manutenção que a gente faz. O primeiro, vou ver se eu vou lembrar, o primeiro foi de preditiva, o segundo foi de gestão, o terceiro de monitoramento online e o 4º agora de indústria 4.0, que são as sequências de 4 aulas, 2 horas cada aula, né, que a gente faz. E a gente também está lançando o Academy, que é para concentrar cursos e tentar trazer professores mais igual vocês mesmo, né? Assim, gente que vivenciou a realidade das plantas, que vai talvez tirar uma semana para fazer esse curso com a gente, desenvolver, gravar lá na sede da Traction e tudo mais, e a gente poder liberar isso para o mercado, né? Às vezes até de programação SQL, de Python, sim, de coisas nesse sentido, mas faladas por gente de manutenção, né? E a gente poder liberar isso a mercado a preços, né, assim, R$ 49,90, simbólico, e nada de R$500 mil, assim, a gente quer coisas... porque a educação, se você dá de graça também, né, a pessoa não valoriza, né? Então, sempre tem que ter uma taxa ali para realmente quem está super interessado entrar, né? Mas a gente tem que investir nisso, assim, acho que esse é o ponto, e principalmente para quem é técnico de manutenção também, né? Porque essa pessoa, a base ali, essa pessoa daqui, 5 anos, 10 anos vai estar sendo supervisor, depois coordenador, então tem que investir nela, tem que investir na base da capacitação da indústria também, né? Eu acho que o topo já está muito bem capacitado, né? A gente tem gente muito boa, a base precisa ser capacitada. Legal. Bom, Guilherme, acho que não deu para cobrir tudo, senão a gente vai ficar até amanhã falando aqui, cara. O negócio foi bom, né? Sim, conseguimos passar por boa parte das perguntas aí. Vamos ver se a gente consegue pelo menos ver se tem alguma pergunta aqui que eu consiga direcionar para vocês também. Vamos ver. Tem várias perguntas. Denis, dá uma olhada nas 2 últimas, do Samuel e do Guilherme. Eu acho que elas podem ser interessantes também. Tem muitas direcionadas para o Igor perguntando da solução e até reforçando, o Igor mandou o contato dele aqui no chat, tá, gente? Então, podem enviar as dúvidas de vocês por meio dele, que eu acho mais fácil ele já ir respondendo direto de acordo com as especificações de vocês. E lógico, lembrando, né, gente, a ideia desse fórum, do painel aqui, é instigar realmente as dúvidas e a gente poder buscar informação. A gente não consegue aqui nesse evento trazer todas as soluções, também não somos detentores de todo o conhecimento, muita coisa a gente tem parceiros, tem alguém que está nos ajudando nesse processo, mas com certeza as questões aqui, vocês têm os nossos contatos, é fácil de localizar
todos nós aqui também, que seja pelo LinkedIn, tem os nossos e-mails, fica muito fácil de vocês poderem nos localizar se quiser esclarecer uma dúvida. Vamos passar uma ou duas perguntinhas rapidinho, tem uma para o André aqui, do Samuel Urias. André, você tem soluções padrões para monitoramento? Fornecedor, fabricante único, ou tem soluções diversificadas? Outra dúvida é o quanto vocês põem a mão na massa para desenvolver soluções e como é avaliado o retorno sobre o investimento. Legal, estava lendo ela aqui, eu ia começar a responder, foi bom, já responde para todo mundo. Então já responde. A gente tem soluções, quando a gente não tem solução, um padrão, né? A gente não tem um fornecedor único para essas soluções. Normalmente, o que faz é o corpo de engenharia começa realmente a pesquisar essas soluções. Eu falo, tem um problema, tem uma dor aqui, preciso resolver. O que tem no mercado? A gente olha de mercado, a gente vê o que tem disponível, traz parceiros para cá. Poxa, não encontrei nada no mercado. Nós também estamos trabalhando com o Novolab, né, que também é um laboratório de startup, onde veio através do nosso grupo de inovação e trouxe essa parceria para dentro de casa. Então, eu tenho um projeto trabalhando com eles, por exemplo, no monitoramento de válvulas. A gente contrata um serviço de monitoramento por ultrassom, para saber se as válvulas estão vedando ou não. Chama esses caras e fala, olha, eu estou gastando X por ano aqui em monitoramento para ter certeza que minha válvula está funcionando. O que você consegue desenvolver em termos de sistema para a gente? Então, eu não tenho a solução pronta, não tem solução pronta de mercado. E a gente foi buscar um parceiro, então, para estar desenvolvendo isso. O retorno, ele acontece muito mais focado. Quando eu estou pegando uma solução de manutenção, eu não estou fazendo investimento, eu estou evitando quebra, né? Então, é muito mais focado em cost avoidance, muitas vezes, do que assim, não, estou colocando um negócio que eu vou diminuir um montão de dinheiro na frente porque eu vou deixar de fazer tal coisa. A maioria das soluções que eu comentei com vocês aqui foram soluções que eu tive investimento em termos de monitoramento que me reduziram. Quando eu estou falando do sistema no hospital, por exemplo, reduz eu ter que ir até lá fazer a preventiva por tempo, como o Igor falou, eu vou agora quando ele está com condição, reduz eu ir até determinado lugar para trocar um cilindro que na verdade ele não foi utilizado ainda. Então eu trago essas soluções de monitoramento que me habilitam a ganhos que não necessariamente para ter um ROI, né? Não estou fazendo isso para ter um ROI, eu estou fazendo esse investimento realmente para tirar um problema que está me causando, né? Para evitar que esse problema aconteça. Então, não necessariamente está sendo focada pelo retorno do investimento. Lógico que eu falo, não estou investindo $1 milhão nisso, né? E alguém vai ter que vai obrigatoriamente querer que eu devolva esse dinheiro para eles, né? Mas eu estou trabalhando nesses cenários, em soluções onde a parada disso ele acaba sendo até mais conceitual. Uma parada de um compressor, onde eu estou colocando esse sistema, por exemplo, uma torre de resfriamento, se ela parar, eu vou parar a planta? Talvez até não, mas isso vai me causar uma perda de eficiência que, se acontecer, eu vou perder tanto de dinheiro, né? E com isso a gente consegue justificar os nossos investimentos. Bom, eu acho que não vai dar para responder mais muita pergunta. O Gui, quem puder, a gente vai procurar responder as perguntas que estão aqui no Q&A digitando. Queria mais uma vez aqui, fecho o nosso painel aqui mais uma vez. Queria agradecer novamente ao Igor a disponibilidade e mais uma vez ter confiado aí na câmera aí para fazer o evento e ter disponibilidade do tempo para isso. Da mesma forma o André e o Thiago aí também para trazer um pouco do que tem acontecido aí no mercado, dentro das nossas indústrias. E agradecer mais uma vez ao Guilherme, ao time aí da câmera que nos ajudou a organizar todo o evento, né, mais uma vez. E é isso. Agradeço a todos, agradeço a você que estava aí participando, entrou, saiu na correria aí, a gente sabe que o evento acaba estendendo um pouquinho mais do que a gente espera, mas espero que a gente possa ter contribuído aí com um pouquinho para vocês e despertar aquela ideia do que a gente tem que abordar com relação ao tema, né? Mas agradecer a todos mais uma vez, um bom dia, e é com você, Guilherme, para você fechar e passar as informações do fechamento aí do nosso evento. Um abraço a todos, pessoal. Obrigado, Denis. Pessoal, então, eu vou enviar por e-mail, vi muita gente ainda pedindo o contato do Igor também, que não pegou antes. Eu vou enviar depois por e-mail para todo mundo, tá? Então, vou ver com ele certinho. Pode falar, Denis. Eu esqueci de agradecer o André, se o André tem alguma coisa a passar, alguma coisa, o André, Thiago. André, tem alguma coisa? Só agradecer mais uma vez. Não, também só agradecer, uma baita oportunidade de estar podendo dividir com vocês aqui. A troca de experiência mesmo, né? Bem legal. Saber que não estamos sozinhos, muitas vezes, né? Nessa luta, nessa lida, você poder compartilhar essa informação é bem bacana. É legal. Obrigado. Thiago? Mesma coisa, agradecer a oportunidade, agradecer a todo mundo que participou, bastante gente. Teve
gente até da própria ZF aqui que mandou mensagem durante o evento que estava assistindo, legal. A gente tem realmente a vida de manutenção é uma vida difícil, o Igor falou bem no começo lá, mas é compartilhada por muita gente, né? Então, um abraço para todo mundo aí. Obrigado. Obrigado. Igor, antes de passar de vez pro Guilherme aí, senão ele vai me mandar. É Vai lá, isso, Igor. gente. Valeu, viu? Agradeço a presença de todos. Valeu, obrigado, Igor. Vamos lá, fecha aí com você agora, Gui, desculpa. Imagina. Então, eu vou mandar depois os contatos certinho para vocês também por e-mail. As perguntas que estão no Q&A, que estão no chat, a gente tem acesso, né? Nós da Câmara tem acesso também após o evento. A gente vai fazer um filtro delas para ver o que a gente já respondeu, o que já foi discutido. O que não tiver sido, a gente vai passar para os palestrantes para ver se eles conseguem responder por e-mail. A gente encaminha para quem mandou a pergunta. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. André, Thiago, Igor, por terem aceitado o nosso convite. Denis, por sempre toda a colaboração e organizar o evento junto com a gente. E obrigado a todos. A gente se vê então no próximo. Ótimo resto de dia e já final de semana e feriado para todos. Obrigado, gente. Muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Grande abraço.